Então, muito bem-vinda ao programa Imagem Magnética. Eu sou Cris Amoedo, consultora de imagem pessoal e estilo, e aqui eu trago para você estratégias para que você aprenda a vestir bem o corpo que tem. Temos um tema e o nosso tema de hoje é cores e combinações para vestir bem o corpo que tem. Vamos falar sobre essa potente ferramenta para que você possa verdadeiramente ser livre, aprendendo através das cores e das combinações de cores a vestir bem o corpo que você tem. Já trazendo aqui uma provocação: vestir bem o corpo que tem, o nosso corpo, o corpo que você tem. Não o corpo que se idealiza, não o corpo que se tem como um padrão, como um modelo, como uma grande meta a ser atingida, mas o corpo que a gente tem. Seja alta, seja baixa, seja uma pessoa que está no seu peso ideal, seja uma mulher gordinha, seja uma mulher que tem 4, 5, 7 quilos acima do seu peso, mas sempre respeitando quem você é e o corpo que você tem. Então vamos falar hoje sim, como a gente pode usar as combinações de cores, as cores, para que a gente sim vista bem o corpo que a gente tem, sem se esconder. Porque aqui existe um padrão, né? Tenho falado isso algumas vezes com você aqui, sobre o quanto se gasta energia, o quanto se cria uma situação que muitas vezes é só na nossa mente, ela não é real, de que precisamos andar assim ou assim em função do nosso corpo, em função do nosso peso, em função da nossa idade, e vestir bem o corpo que a gente tem é entender que independente do peso, independente da idade, independente se foi mãe recentemente, independente da sua função no seu trabalho, é um compromisso seu consigo mesma, é um compromisso meu comigo mesma, porque embora muito se diga, mulheres se vestem para mulheres, não é verdade, isso não é verdade. Se isso estiver acontecendo na tua vida, é porque tem alguma coisa errada acontecendo, porque você tem que se vestir para você, você tem que olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, estar confortável dentro desta sua pele, a pele nossa, quem somos, mas muito confortável dentro da sua segunda pele, que são as nossas roupas, os nossos acessórios, o corte do nosso cabelo. Então há muito que se evoluir em relação a isso. Mulher se veste para mulher. Não, isso está errado. Se estiver acontecendo assim, a gente precisa repensar qual é a motivação que nós temos quando nós escolhemos, optamos por uma peça e não por outra. Aí aqui nós temos que reavaliar, nós temos que repensar o que estamos fazendo, qual é a motivação, por que estamos fazendo. E quando eu digo que o nosso tema de hoje, do nosso encontro de imagem magnética, entenda que, em primeiro lugar, quando temos esse nome, imagem magnética, significa que sim, é possível a todas nós mulheres, todas, sem exceção de peso, de altura, de idade, de tipo físico, de estilos, independente. Quando eu digo que nós podemos e devemos olhar para dentro, para nós, para que a gente possa lapidar e ter essa imagem magnética, e é para todas nós, é porque essencialmente nós temos características que são somente nós. E quando a gente tenta ficar vestindo, olhando para uma outra pessoa, muitas vezes você está tentando reproduzir em você algo que não vai funcionar. Então o nome do nosso programa Imagem Magnética, ele não é por acaso, ele é para que realmente a gente perceba, entenda que todas podemos ter a imagem magnética.
E o nosso tema de hoje, cores e combinações para vestir bem o corpo que tem, entramos num outro lugar, numa outra provocação, onde a ideia aqui é fazer você sair de um lugar, um padrão, e você vai me ouvir falar isso, do inconsciente coletivo, onde você algumas vezes está entendendo que você está no comando, que você está fazendo as escolhas, só que não está. Você quer sim, com toda certeza, absoluta, você quer sim vestir bem o corpo que tem, só que você não está no controle dessa decisão muitas vezes. Por quê? Porque ela está sendo inconsciente. E você acaba indo num movimento, né, onde acontece essa manipulação de massa, nós podemos dizer, onde a gente recebe tanta informação, tem tantas mulheres, tem tantas profissionais nos dizendo que sim, o que não, o que pode, o que não pode, o que é bonito, o que é feio, que a gente acaba não passando numa peneira, num filtro, essas informações que chegam até nós, e muitas vezes a nossa decisão ela está sendo pautada não numa escolha nossa realmente, mas no inconsciente coletivo. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes eu entendo que eu estou escolhendo, só que não. Porque eu tenho um forte desejo de vestir bem o corpo que eu tenho, só que em função de ter tanto esse desejo e seguir tantas pessoas e ouvir tantas mulheres me dizendo o que eu tenho que fazer, que quando eu vejo eu estou mais desconectada de mim do que eu deveria. Então, entenda que muitas vezes você pensa que são suas escolhas. Eu já vou te trazer um exemplo aqui, porque o nosso tema vai falar hoje sobre cores e combinações para vestir bem o corpo que tem. Então, presta atenção e vamos ver se realmente é uma escolha sua ou se você está sendo conduzida, induzida a fazer algumas escolhas. O que acontece? Quando a gente aumenta 1 quilo, tirou férias, nossa, férias incríveis, eu merecia, estava querendo descansar, eu aproveitei, eu não me preocupei, inclusive nesses dias meus de descanso, o que eu fiz? Eu nem fui malhar, eu queria mesmo assim ficar com a família, ficar com o marido, dormir até mais tarde, enfim, cada uma de nós no seu ritmo, ok? E não há problema nisso. Agora, volta das férias e foi voltar para o teu ritmo, para a tua atividade física e percebeu que aumentou 1 quilo, 1,5 quilo, que seja. Qual é o primeiro pensamento que passa na nossa mente em relação a esse peso que a gente ganhou e aquilo que a gente escolhe vestir? Eu te digo, a gente vai escolher roupa mais solta, bem mais solta do corpo. Então, aquelas roupas que a gente usa e se gosta, como a gente aumentou um pouquinho o nosso peso, a gente já não vai mais usar. A gente vai fazer um movimento de ir para uma outra escolha. Mas, presta atenção, quase sempre para uma roupa preta. E aí me diz, não é isso que é feito? Te garanto, é isso que você está fazendo, porque foi isso que eu fiz durante muito tempo e é isso que grande parte das minhas clientes fazem. Minhas alunas da mentoria, muitas vezes elas me relatam exatamente isso. Ai, Cris, mas é que, olha só, eu me sinto desconfortável, então eu não quero pôr aquela roupa, acabo usando uma roupa preta. Aqui eu te afirmo, você está fazendo um movimento de ser conduzida para suas escolhas e não você está realmente fazendo uma escolha. Porque se você tivesse clareza de escolher e vestir bem o corpo que tem usando das cores, não precisa cair no preto, não precisa ser roupa preta. Aqui eu trago para você essa informação muito relevante de que não é uma escolha sua, você está sendo conduzida a escolher o preto por causa de um padrão de pensamento. No preto eu emagreço, no preto eu fico bonita. Só que a ideia é justamente o contrário desse nosso encontro hoje do Imagem Magnética. É você entender que não é sobre o preto, é sobre você. É sobre a sua escolha, é sobre aquilo que você entende que comunica externamente quem você é internamente, com ou sem ganho de peso. Porque se nós
escolha for pautada sempre em eu engordei ou emagreci, eu acabo ficando refém da balança. Entenda isso. Eu preciso ter clareza de o que motiva a minha escolha. E eu trouxe para você aqui esse exemplo do inconsciente coletivo, do quanto você está sendo induzida a ter um movimento, a fazer uma escolha, e do quanto você não está escolhendo de verdade. E quando a gente fala de cor, quando eu falo de cor aqui, eu quero despertar você para o poder que as cores têm na nossa vida. Porque a forma que nós vemos as cores, vamos lá. Quando a gente é criança, está na escola e nós aprendemos sobre as cores. O que a gente aprende? Que tem as cores primárias, secundárias e terciárias. E a gente faz um monte de brincadeiras ali com as cores nas aulas de artes, educação artística, nem sei como é que chama hoje. Mas enfim, nessas aulas onde a gente flui na nossa criatividade e usa materiais e cores. O que a gente aprende? Isso. E acabou aqui. E com o passar do tempo, o que a gente faz na nossa vida? A gente acaba esquecendo, inclusive, desses ensinamentos, dessas misturas, e fica claro para nós que cor é cor. Então, o que é cor? Cor é branco, é preto, é cinza, é azul, é rosa, é lilás, é violeta, é verde, marrom, caramelo, acabou. Isso é cor. Então, eu gosto ou eu não gosto desta cor? Eu uso ou eu não uso esta cor? Certo? E acaba acontecendo o quê? Existe todo um outro contexto onde a gente não acessou, ou em alguns casos de algumas profissionais, porque tem algumas profissões que até acessam isso com mais profundidade, mas acabam esquecendo e não trazem isso para a sua vida. E deixam de usar uma ferramenta maravilhosa que é a cor para se vestir bem com o corpo que tem. Eles não estão entendendo. Que loucura é essa de usar cor para vestir o meu corpo? Eu estou acima do peso, eu estou insatisfeita com o meu desenho de corpo, eu estou insatisfeita com algumas coisas da minha vida aqui, no meu corpo, e tu está me dizendo que eu vou usar as cores para me vestir bem com o corpo que eu tenho. Perfeitamente, é exatamente isso que eu estou dizendo. Vamos sim usar cores para que a gente possa vestir bem o corpo que tem. Porque qual é o padrão? Eu uso preto. Eu vou pro preto e tá tudo ok. Só que as cores, elas vão muito além daquilo que vemos. Como eu disse agora, a gente estuda as cores na escola e esquece essa questão das cores na nossa vida. Simplesmente eu nem lembro mais. Cor é isso. São essas as cores que existem, eu gosto dessas, eu não gosto dessas, e eu faço o quê? Eu estou quase sempre me valendo das mesmas cores na minha vida. De um modo geral, seja no cotidiano, seja para algum evento social, seja nas minhas férias, seja na minha vida social, eu estou quase sempre com as mesmas cores. Pensa aqui comigo, de verdade, que coisa mais chata, que coisa mais monótona, usar sempre as mesmas cores. Quando, se a gente olha para a natureza, é uma explosão, é uma infinidade de cores, isso mexe com a gente. E vou entrar aqui nesse ponto que eu quero trazer muito fortemente, nessa nossa aula do Imagem Magnética. A cor, elas mexem conosco muito mais do que a gente tem percebido ou tem tido consciência. Vou fazer um exercício aqui. Quando você tem um casamento, normalmente você recebe esse convite, ou uma formatura. Se você está plenamente satisfeita com o seu corpo, você vai pensar em cores. Se você não está satisfeita com o seu corpo, o que você faz? Qual é o primeiro pensamento que vem de cor que você vai investir na roupa que você vai nesse evento? Me diga.
preto. Por quê? Porque no padrão do inconsciente, eu já internalizei que eu vou ficar linda de preto. E aí, faz todo um movimento, né? Então, recebe aquele convite com tempo de antecedência, normalmente casamento 45 a 60 dias, formatura também, 45 dias. Então, nesse período, eu começo a me cuidar um pouco mais, eu intensifico os meus cuidados, porque eu quero estar na minha melhor imagem, eu quero levar o meu melhor para esse evento como convidada. Só que daí o que eu faço? Vou de preto. E aí quando eu chego lá nesse lugar, e não vai me dizer que contigo é diferente, porque mulher é mulher em qualquer lugar do mundo. Quando eu chego lá no meu evento, que eu fui convidada, e eu fiz todo um cuidado, fiz todo um movimento, e eu olho, eu digo assim, 80% destas mulheres estão de preto. Onde eu consigo mostrar o meu melhor? Se colocarmos 100 convidadas e nós temos um número ali, meio a meio, entre mulheres e homens, eu vou pegar 50% de mulheres. 35 mulheres vão estar de preto, botando 70%. Certo? Agora, por quê? Porque você não sabe usar as cores e nem as suas combinações para vestir bem o corpo que tem. Por quê? Porque você pode inclusive estar insatisfeita, mas você vai usar cor. Você não vai usar preto, você vai escolher uma cor. Por quê? Porque daí você sabe o que fazer. Então você não precisa se esconder. Você vai estrategicamente escolher uma cor que vai sim vestir bem o corpo que você tem, sem dificuldade nenhuma. Cris, mas eu jamais pensei que estando 7 quilos acima ou tendo tanto volume de coxa ou tendo um volume de abdômen, o corpo real que a gente carrega, tá? Vida real. Com todas essas dores, eu posso escolher cores estratégicas para vestir o corpo que eu tenho. Então, dá sim para usar as cores e as suas combinações para vestir bem o corpo que tem e sair desse lugar de usar só o preto. Como nós vemos as cores é um caminho que a gente aprendeu lá atrás e meio que esqueceu. Só que a cor nos afeta. Somos afetadas pelas cores que nós usamos e afetamos as pessoas também. Isso tem embasamento, isso é estudo, ok? Então, entenda que se eu me permitir olhar para as cores de forma diferente, eu já vou abrir uma grande possibilidade na minha vida. E se eu fizer um movimento de experimentar isso na minha vida, eu já dei um grande passo e começo a potencializar uma série de coisas que eu ainda desconheço. E eu preciso entender que a cor, ela não é meramente gosto ou não gosto. Cor é ferramenta de comunicação, de potencializar quem somos. E não somente de esconder aquilo que não gostamos. Porque é o que eu estou dizendo aqui. Podemos e devemos usar a cor e as suas possibilidades de combinações para que sim, você vista bem o corpo que tem. Parando de se esconder, chega de se esconder. Entenda que nós temos uma ferramenta. Temos várias, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês uma ferramenta. E essa ferramenta, ela muda a nossa vida. Quando a gente entende o poder da cor na nossa vida, o poder da cor emocionalmente e psicologicamente falando, e o poder da cor, das cores, na nossa comunicação, a gente nunca mais deixa de usar cores, porque a gente se enxerga diferente. E aí, nós temos uma ferramenta que eu sou uma grande divulgadora dessa ferramenta aqui.
Desde o dia que eu descobri que isso aqui existe, eu uso muito. E o que acontece? As minhas alunas, as minhas clientes, as minhas mentoradas, elas passam. Isso aqui é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. E essa ferramenta é um divisor de águas. Por quê? Porque a gente entender sobre as cores, estudar, compreender a cor na nossa vida, já é um antes e depois. E quando a gente ainda traz essa ferramenta para fazer essas combinações, é um mundo novo de possibilidades que se abre para que a gente efetivamente use o poder das cores na nossa vida. Observa algumas pessoas que você segue e que você gosta e tem afinidade e você assiste o conteúdo dessas pessoas. Observa se, de um modo geral, essas pessoas estão sempre de preto. Observe se mulheres que você tem uma grande admiração e você diz assim, nossa, essa mulher se veste de uma forma linda, eu acho lindo demais o que ela faz, o como ela usa, o como ela mistura. Se ela usa só preto, branco, cinza, bege. Observa. Eu vou te garantir, nem sei quem são essas mulheres na tua vida, mas eu vou te garantir, elas usam cores. Elas usam cores, porque cor é ferramenta. E para você, guarda isso. E para você se vestir bem com o corpo que tem, a cor faz toda a diferença. Entre outras coisas. Mas a cor, ela é muito potente. Se eu trouxer aqui para vocês, dentro do contexto de construir essa minha imagem, de lapidar. Eu gosto mais da palavra lapidar, porque construção subentende-se que a gente parte de algo que não tem nada e eu vou construindo em cima, né? E lapidar é trazer aquela ideia de que nós somos um diamante bruto, estamos nos lapidando e através de algumas ferramentas e de alguns profissionais vamos sendo lapidadas, porque somos diamantes. Temos um valor intrínseco em nós, desde a nossa concepção. A gente só precisa limpar a lente dos nossos olhos e entender que, sim, somos mulheres diamantes. E para que a gente possa definitivamente praticar o vestir bem, se vestir bem com o corpo que tem, a gente precisa olhar para dentro e não para fora. Tá entendendo isso? Isso que muda a tua vida, isso que mudou a minha vida. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente para de olhar para fora e entende que não é sobre fulana, beltrana, ciclana, sobre a moda, sobre o que está sendo dito agora, o que é importante, o que eu tenho que fazer agora. Não. Para que a gente possa se vestir bem com o corpo que tem, a gente olha para dentro. E o que eu estou trazendo hoje aqui para você é, se você quer aprender a vestir bem o corpo que você tem, você precisa começar a olhar para a cor e para suas combinações com um olhar menos antipático, menos preguiçoso, não sei se seriam essas as palavras, menos, não sei, implicante, de repente seria. Implicar menos, eu acho que é esse o termo, implicar menos com a cor e com as combinações. Porque o que acontece? Muitas vezes você, enquanto mulher, está fazendo o quê? Está olhando para uma outra mulher que tem uma combinação de cores incrível que ela está usando. E o que você está fazendo muitas vezes? Você está implicando, está criticando. Por quê? Porque a gente entende que sabe e algumas vezes, com certeza, a gente não sabe. E a gente vai lá e faz uma crítica. Só que não nos demos nem o trabalho de olhar um pouquinho mais e entender o que está acontecendo ali, o que está sendo comunicado para nós.
E foi o exemplo que eu trouxe antes. Quantas vezes você admira mulheres? Você segue algumas mulheres nas redes sociais, inclusive. E você acha incrível, mas você não se deu conta que o que ela está fazendo não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Eu escuto muito assim: eu acho lindo o que você faz, mas eu não faço. Eu não consigo fazer isso, não, de jeito nenhum. Quantas de nós, durante muito tempo da nossa vida, ou até você, pode ser que continue ainda nesse lugar, com esse pensamento, dizer, acho lindo na Cris, mas eu não faria. E eu te devolvo essa pergunta: por que você não faz? Você quer, eu tenho certeza, você é a mulher que quer se vestir bem com o corpo que tem. Eu tenho certeza que você não quer emagrecer 20 quilos para depois aprender a se vestir bem. Isso é o que você tem acreditado muitas vezes, ou essa é a historinha que você tem contado para você mesma. Mas a grande verdade é que hoje você quer começar a aprender a se vestir bem com o corpo que você tem. Por quê? Porque tem coisas que a gente já entendeu que não vão acontecer na nossa vida. Exemplo, eu sou de um tipo físico que não tenho marcação de cintura. Ponto. Eu vou esperar um dia ter um corpo que tem uma cintura para que eu aprenda a me vestir bem. Não é verdade. Eu não vou ter esta cintura. Ponto. Eu preciso olhar para mim. Se eu olhar para uma amiga que tem uma super cintura e que eu acho ela maravilhosa e eu admiro o formato de corpo dela, eu nunca vou aprender a vestir bem o corpo que eu tenho. Por quê? Porque eu estou idealizando o corpo dela. E eu preciso ir para o meu espelho e olhar para o meu corpo. Óbvio que tem coisas que a gente vai poder mudar, com um pouquinho de boa vontade, determinação, disciplina. Só que essa cintura que muitas vezes eu fico idealizando, eu não vou ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a minha vida inteira sem me vestir bem, porque eu não aceito o corpo que eu tenho, eu quero vestir o corpo da minha amiga. Não tem cabimento isso. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Precisa olhar, respeitar e vestir bem. O quê? O corpo que você tem. Eu tenho que vestir bem o corpo que eu tenho. Entenda? É sobre quem somos, é sobre o corpo que nós moramos, habitamos. E quanto antes eu entendo que eu posso e devo aprender a vestir bem o corpo que eu tenho, eu vou viver melhor, eu vou ter estratégias para vestir esse corpo. Não é sobre assim, ok, então já que eu não tenho cintura, eu me largo mesmo, agora eu vou viver de abrigo e tênis, eu vou viver de legging e tênis, eu vou viver de camiseta, de t-shirt e de legging e de tênis. Por quê? Qual é a vantagem? Eu não tenho o corpo que eu quero mesmo. Te desafio a sair desse lugar, de verdade. Eu te desafio a sair desse lugar, porque a gente tem sim que aprender a vestir bem o corpo que a gente tem. E cor faz toda a diferença. Pensa comigo, olha só, como a gente tem construções e que elas se sustentam. E a gente precisa entender quais a gente deve manter sustentadas e quais a gente deve ignorar. Já imaginou a gente vendo um filme? Vamos pensar, fecha os olhos e imagine isso comigo. Um filme, você está assistindo um filme e aparece uma cena de filme onde tem algo acontecendo num tribunal. E aí, daqui a pouco, essa imagem joga para uma juíza. E a juíza está lá com a sua vestimenta de juíza. E qual a nossa surpresa quando a gente se depara que essa juíza, ela está com a sua vestimenta que não é preta, é rosa bebê. Pensa nessa cena. É bizarro.
Por quê? Porque já existe uma construção que diz que aquilo ali funciona assim. Pensa você ir na sua dentista e você chega lá, ela tá com a touca preta, com o propé preto, com um jaleco preto, com uma calça preta. Não tem sentido essa pessoa me receber com tanto preto na vida. Porque existe uma comunicação nas cores, existe uma psicologia que fala sobre como nós emocionalmente lemos e reagimos a essas cores. O mesmo, vou trazer um exemplo de uma cor. Pensa só, uma professora de educação infantil vestida de vermelho e de amarelo. Diz, Cris, tá tudo bem, ela é prof de educação infantil, então ela vai se divertir com as crianças vão adorar, ela está colorida. Até ali. Por quê? Se a gente for estudar sobre essa mistura, essa combinação juntas, não é tão legal assim para este momento. Entendendo que, vou falar especialmente aqui do amarelo para você. O amarelo é uma cor altamente estimulante. Então, pensa só, essa professora de amarelo com essas crianças, o que ela está fazendo? Estimulando, isso é estudo, tá? Isso tem base científica que eu estou trazendo aqui. Ela está estimulando o cérebro dessa criança, a tarde inteira ou a manhã inteira com essa criança. Isso é bom? A tarde inteira. E ainda junto o vermelho? Será? Tá entendendo? Ou você vai dar uma aula, você é uma professora, você é uma palestrante, você é uma mentora, e você vai falar durante 45 minutos, 1 hora e 20. E você vai de amarelo. Eu estou dizendo para você, o amarelo é extremamente estimulante. Será que o teu tempo de palestra, o teu tempo de fala, as pessoas vão realmente dar atenção? Ai, Cris, mas eu adoro o amarelo. Tudo bem, você pode adorar o amarelo. Só que está entendendo que a gente pode escolher as cores estrategicamente para que a gente possa se vestir bem com o corpo que tem, sem ser o preto? Sim, eu estou entendendo. Só que eu também preciso adentrar um pouquinho mais, para quê? Para que eu saiba escolher quais cores. Porque a gente tem muitas possibilidades. Que legal, a Kathleen dizendo que faz sentido. Porque se eu preciso que as pessoas prestem atenção naquilo que eu estou dizendo, ou eu sou uma advogada, enfim, tem muitas profissões, né? Nós estamos com pessoas o tempo inteiro. Eu vou colocar ali uma blusa amarela, bem vibrante, e eu vou falar durante 45 minutos, 1 hora e 10. Eu vou dizer, as pessoas não vão ouvir. Por quê? Porque estimulou tanto o cérebro dessa pessoa, que ela precisa sair desse lugar e fazer um movimento. Cris, o que é que eu faço? Primeiro, se permita experimentar, provar. Se olhar por um novo prisma. E vou trazer aqui, vou te ensinar uma combinação. Lembra que eu falei de círculo cromático, né? Essa aqui é a ferramenta, chama círculo cromático, tá? E essa ferramenta, ela nos dá muita segurança para que a gente possa, sim, brincar com as cores. Fazer muito mais do que o branco e o preto, entendendo, depois de todo esse contexto, que a cor, ela é um potencializador da minha comunicação. Então eu, enquanto mentora de mulheres, enquanto consultora de imagem, enquanto professora, enquanto palestrante, enquanto advogada, eu não só posso, eu devo usar as cores de acordo com o meu tipo de corpo, sim, mas com o meu objetivo. Então, vou trazer para vocês aqui uma combinação que a gente vê bastante
e ver nas vitrines muitas vezes, e ver no Instagram de blogueiras, e ver, inclusive no meu próprio Instagram tem muito, que não sabe por quê daquela combinação, mas sai usando aquela combinação. Nada é por acaso, tudo tem um contexto, tudo tem uma base, tá? Então eu vou ensinar aqui para vocês. Qual é uma combinação que a gente vê? Uma delas, vou usar no mesmo aqui até para facilitar. Aqui porque nós estamos nas 3 plataformas, então eu preciso deixar aqui. Ó. Nós temos o que a gente vê muito aqui, o vermelho e o rosa. Quanto a gente vê de mulheres usando, na mesma peça inclusive, vermelho e rosa, ou usando uma peça vermelha e a outra rosa. Pode ser uma blusa com um cinto, pode ser um blazer com um cinto largo por cima, pode ser uma camisa que tenha detalhes de vermelho e de rosa. Por quê? Porque aqui a gente tem variações de uma mesma cor. Entende que assim, Cris, mas como é que eu vou me vestir bem com essa variação de cores quando eu não estou tão confortável na minha pele? Eu tenho aquela questão do peso, eu tenho aquela questão do volume no abdômen. O que você vai fazer? Você vai experimentar essas cores e você vai não ser dura com você mesma, mas você vai olhar para essa combinação e vai ver o que ela faz no teu corpo. Ela potencializa aquilo que você não gosta, ou ela está até trazendo um outro ponto de atenção que disfarça aquilo que você não gosta. Pensa nisso. Qual o melhor momento de usar o amarelo? É muito particular isso. Porque assim, qual é o melhor momento? O momento que eu quero usar e que eu sei o que eu estou fazendo. O que eu estou comunicando? Qual é a mistura que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E o que eu vou fazer? Então, eu vou escolher esse amarelo aonde? Na parte de cima ou na parte de baixo do meu corpo? Esse amarelo vai ser uma peça ou vai ser um detalhe? Vai ser um acessório? Eu posso usar o amarelo no meu dia a dia. Agora, quanto de amarelo? Em qual proporção do meu corpo eu vou ter esse amarelo? Eu vou falar? Eu vou ser uma pessoa que vou me reportar a muitas pessoas? Eu vou ter um momento de fala pontual? Eu vou palestrar, vou dar uma aula, vou fazer uma entrega de mentoria? Eu, habitualmente, para as minhas mentoradas, eu não uso algumas cores nos meus dias de aula, nos meus dias de mentoria. Por quê? Porque eu não quero que se desvie a atenção. Agora, é sempre entender qual é o momento que você está e onde você está indo. Não tem cor certa ou cor errada. Tem a cor para a ocasião. Entende? Deixa eu ver o que está entrando aqui. A Cris dizendo, meu aniversário usei blusa amarela. Perfeito! Porque nós somos livres. Entende? A gente só precisa entender que eu tenho que ser intencional quando eu me visto. E principalmente, para que eu possa te ensinar, para que você possa aprender a vestir bem o corpo que tem que sair da zona de conforto. Tem que testar, tem que entender. Eu já falei várias vezes, e eu gosto sempre de falar isso. Nós precisamos entender que o se vestir não pode ser cobrir a sua nudez, porque nós vivemos num país onde a gente tem uma Constituição que diz que não podemos andar nuas. Tem que ser muito mais do que isso. O que a gente tem que pensar? Eu me vestir é mais do que cobrir a minha nudez, é me comunicar, é me potencializar, é mostrar quem eu sou. As pessoas não me conhecem em alguns lugares onde eu vou, então com aquilo que eu visto, com aquilo que eu uso, a pessoa vai bater o olho e ela vai fazer uma leitura sobre mim. E quanto mais alinhada for essa leitura, melhor. Por quê? Porque eu não estou me escondendo, eu estou vestindo bem o corpo que eu tenho. Entende? E vou mostrar uma outra combinação aqui para a gente encerrar. Essa é uma combinação que eu uso muito e vocês já devem ter visto muito isso no meu Instagram, porque eu realmente faço uso, que é a combinação do rosa. Tá vendo que aqui tem rosa
e aqui tem variações de verde, ó. Eu uso muito verde e rosa no mesmo momento. Inclusive essa semana eu fui fazer uma palestra para uma empresa e eu usei a blusa rosa e o blazer verde. Cris, mas tu foi fazer uma palestra assim? Fui. Por quê? Porque eu uso, é o que eu estou dizendo aqui, eu uso as cores e as suas combinações para vestir bem o corpo que eu tenho. Ah, mas eu iria toda de preto, fui fazer uma palestra para mulheres. Porque eu quero vestir bem o corpo que eu tenho usando cores, não me escondendo no preto. Entende isso? Obrigado pela tua companhia até aqui. A gente encerra mais um programa Imagem Magnética, onde eu ensino para você estratégias para que você possa aprender a vestir bem o corpo que você tem sem frescura. Use as cores. Um beijo e até o nosso próximo encontro.